Se um paciente seu disser que não sabia exatamente o que poderia acontecer no procedimento que você estava realizando, você tem certeza que consegue comprovar que ele realmente foi bem orientado? Eu sou Janina Ricardo, estrategista jurídica especializada no mercado beauty. Eu evito processos, protejo a reputação e ainda aumento o faturamento de clínicas e salões através de uma estrutura jurídica personalizada. E antes da gente continuar com esse tema super atual e polêmico, que é a revogação do termo de consentimento informado, eu peço para você se inscrever aqui nesse canal, compartilhar esse vídeo com alguém da área e salvar o conteúdo, porque isso aqui pode mudar completamente a forma como você atende seus pacientes, tá bom? Agora deixa eu te explicar o que é de verdade um termo de consentimento informado. O TCI não é só uma burocracia, um papelzinho que serve para você coletar uma assinatura, tá bom? Ele é um registro de uma decisão consciente desse paciente. Depois de receber todas as informações necessárias sobre o procedimento que ele vai realizar. Na prática, ele comprova o que o paciente teve de conhecimento a respeito do que ia ser feito, quais eram os riscos e quais os resultados poderiam ou não acontecer. E aí, o que é que de fato mudou nos últimos tempos? O primeiro ponto é que nós temos uma nova lei que fala sobre o termo de consentimento informado. O segundo é o nível de exigência. Hoje o paciente questiona muito mais, entende mais e cobra mais. E com a Lei 15.378 de 2026, o consentimento precisa ser ainda mais claro, mais acessível e possível de ser revogado. Acessível em que sentido, minha gente? De que não pode ser uma informação superficial, de que não pode ser uma informação com uma linguagem extremamente técnica e que esse paciente não compreenda. Tá joia? E é necessário dar oportunidade para que esse paciente revogue esse termo de consentimento. Então, uma das coisas que precisa ficar muito clara é que você poucas vezes vai poder realizar um procedimento imediatamente após a assinatura do termo de consentimento. O quanto antes esse termo de consentimento for assinado e for dado um prazo para esse paciente pensar a respeito do procedimento, mais seguro você vai estar. E isso é seguir na contramão do mercado, porque o mercado hoje é muito imediatista, não é verdade? Para um termo de consentimento funcionar de verdade, ele precisa cumprir três funções: informar, alinhar a expectativa e registrar a decisão consciente desse paciente. Eu falo muito sobre alinhar a expectativa há muito tempo. Quem me segue nas redes sociais sabe bem disso. Então, vamos ao primeiro ponto: descrição clara do procedimento. O que é que você precisa fazer nessa fase do seu termo de consentimento? Você precisa deixar claro, através desse documento, o que será feito, como será feito e qual o objetivo desse tratamento estético. Evite termos genéricos, isso enfraquece muito o documento, assim como você também deve evitar termos muito técnicos. O segundo ponto, o alinhamento da expectativa. Esse é um dos pontos mais importantes, minha gente. O paciente precisa entender claramente o que pode acontecer de resultado, inclusive resultados ruins. O que não pode acontecer, o que não deve ser esperado e o que cada organismo responde ou reage àquele tipo de procedimento. Trazer para esse paciente a consciência do que é que pode acontecer em termos de reação, tá? Ah, Janes, mas acontece que essa é uma reação raríssima, mas é preciso constar no seu termo de consentimento informado, tá joia? Isso é uma questão legal e isso reduz a frustração, tá certo? Reduz a insegurança jurídica e um futuro conflito relacionado a esse procedimento estético. E a legítima expectativa de um paciente, minha gente, quando frustrada, gera dever de indenizar. É assim que o Código de Defesa do Consumidor fala. Por isso, seu termo de consentimento informado precisa ser extremamente claro quanto às expectativas que esse paciente pode ter com o tratamento estético que você está entregando.
O terceiro ponto que deve constar no seu termo de consentimento são os riscos e intercorrências. Todo procedimento estético tem risco. Você está interferindo na biofisiologia do seu paciente e isso pode gerar uma intercorrência. É um fato. O problema não é o risco existir. O problema é o seu paciente não ter o conhecimento desse risco. Existem algumas alternativas que precisam ser descritas. Esse é o quarto ponto. O paciente precisa ter o conhecimento de que existem opções para ele solucionar aquela questão. Digamos, ele quer fazer um preenchimento labial. Existem outras formas de melhorar esse lábio. É necessário ser comunicado a esse paciente quais as outras formas e quais os resultados esperados. Inclusive, dá ao paciente a alternativa de não realizar o procedimento depois de ter o conhecimento que consta no termo de consentimento informado. O quinto ponto e essencial para que o teu termo de consentimento informado cumpra com as exigências legais é que ele precisa ser claro e precisa deixar claro que o paciente de fato entendeu, teve a oportunidade de questionar e definiu de forma livre. Então, a decisão desse paciente precisa ficar registrada, tá joia? Ele tem que declarar e assinar uma assinatura juridicamente válida e não aquelas assinaturazinhas que se faz no iPad que tem aí dentro da clínica, tá? Essa assinaturinha com o dedinho não tem validade jurídica alguma, certo? Então, ele tem que ter consentido e ele tem que ter tido a oportunidade de questionar, de tirar dúvidas e de fato, livremente consentir. Para ele consentir, ele tem que conhecer de todos os riscos. Combinado? Muita gente me pergunta quais são os procedimentos que precisam de termos de consentimento informado. E o critério aqui que eu costumo indicar e recomendar a quem é minha cliente é que não é o tipo de procedimento, mas sim o nível de risco e o nível de expectativa envolvida nesse procedimento. Então, procedimentos injetáveis, tecnologias e qualquer intervenção com potencial de intercorrência exigem um nível maior de informação. Mesmo procedimentos simples pedem orientação. E isso, ainda além de trazer segurança, eleva o nível do atendimento. Por exemplo, todo mundo considera o tratamento a laser relativamente simples. Uma depilação a laser é algo relativamente simples. Mas é preciso ter um termo de consentimento informado. Existem riscos, né? Inclusive de não ter resultado, a depender da forma como o paciente se comporta. Então, a minha recomendação é que sempre exista um termo de consentimento. E quanto mais complexo for o procedimento, mais robusto deve ser esse termo de consentimento informado, certo? O maior erro que hoje eu vejo acontecer não é nem a inexistência de um termo de consentimento, porque de fato a maioria das clínicas e dos profissionais tem. Mas ou ele é um termo extremamente genérico, com uma assinatura inválida, ou ele é um documento copiado de uma outra pessoa, de um outro tipo de procedimento, com uma linguagem que o paciente não entende, cheio de termos técnicos, né? Um termo único para todos os procedimentos. Como é que eu vou colocar um termo único para procedimentos com riscos de intercorrências diferentes? Eu vou fazer um preenchimento, eu tenho um risco de uma necrose. Eu vou fazer um equipamento de radiofrequência, eu tenho outro tipo de risco. Então, como é que você vai utilizar um termo de consentimento genérico? Não é verdade? Outro ponto é ter a assinatura sem que esse termo tenha sido explicado. Uma importante etapa do consentimento informado é de que haja uma explicação. Eu sei que muita gente vai considerar isso perda de tempo, mas isso vai ser a grande diferença entre quem vai se destacar do mercado e quem não vai. E quem vai só vender um serviço que depois pode perder esse faturamento por uma denúncia, por uma reclamação ou até perder pacientes pela famosa propaganda boca a boca.
Então, é isso só, esses termos, essas questões copiadas, essa linguagem que o paciente não entende, isso não traz segurança nenhuma, minha gente. Nem para o profissional, nem para o paciente de vocês. Então, o termo, ele é bem estruturado. Quando ele é bem estruturado, quando ele tem as informações de maneira acessível, ele melhora a experiência do paciente. Ele entende melhor, confia mais e percebe muito mais o valor do seu trabalho. Isso impacta diretamente na sua reputação, no seu faturamento e na diminuição do risco de processos judiciais. Agora eu quero que você me conte se o seu termo de consentimento hoje realmente explica o procedimento ou só coleta uma assinatura que, quem sabe, não tenha nem validade jurídica. Eu vou pedir para você comentar aqui, porque eu posso trazer exemplos práticos para você ajustar isso no seu atendimento, tá joia? Continua assistindo os próximos vídeos aqui do canal, porque eu vou te mostrar como usar a estratégia jurídica para fazer o teu negócio crescer. Me acompanha também lá no Instagram e no TikTok. Eu compartilho lá muito mais a minha rotina, mas também muito conteúdo de valor. No Instagram é através do @janinaricardo.adv e no TikTok é advjaninaricardo. Sigam lá, me acompanhem. Quem está à frente das minhas redes sociais sou eu. Não deixem de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, porque todo sábado tem conteúdo. Tá joia? Foi um grande prazer ter você por aqui neste canal. Eu espero que você tenha gostado e que você volte sempre. Um beijo grande e até o próximo vídeo.